1 Pedro, carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, e hoje dos versículos de 17 a 25. 1 Pedro, capítulo 1, de 17 a 25. Peço a você que acompanhe a leitura da palavra de Deus com atenção, com temor e com fé. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, Deus de nossos pais, te louvamos pela tua palavra. Que seja ela nos direcionar. Nos ajuda, Pai, a viver um comportamento coerente com aquilo que professamos. Ajuda-nos, Pai, a desenvolver relacionamentos que honram e glorificam o Teu santo nome, relacionamentos coerentes com o Evangelho, Pai. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês gostam de quebra-cabeça? Gosta, Teodoro? Quebra-cabeça? Thomas, acertei, né? Thomas gosta, né, Thomas? As crianças lá em casa também gostam, né, Arthur? Gosta de um quebra-cabeça, gostam de um desafio. Você gosta de quebra-cabeças? Já montou quebra-cabeças, Fabiane? Gosta de montar? E aqueles quebra-cabeças, Ana, que são desafiadores, 1.000, 2.000 peças, você passa horas ali montando, ou às vezes até mesmo dias montando, né? Não é assim? Agora, imagine você se deparar com um quebra-cabeças de 1.000, 2.000 peças, e de repente você leva dias, semanas, meses e termina aquele quebra-cabeça, e então a imagem que está proposta ali não é a mesma imagem que é montada. Aquela paisagem tão bonita que você esperava ver, depois colocar numa moldura para enfeitar a sua sala, num quadro bonito, de repente você olha e não é aquilo. Como assim? O que aconteceu? Sem sentido. Como pode? Não teria graça, né, meus irmãos, montar um quebra-cabeça cuja imagem é desconexa, não tem um sentido, uma imagem incoerente com aquilo que foi proposto. O mesmo, meus irmãos, também acontece na vida cristã. Quando alguém se diz cristão, mas sua vida não é coerente com aquilo que professa ser, sua vida, ou professa, que afirma com suas palavras, quando sua vida não é coerente com o Evangelho de Cristo, então as suas palavras não fazem sentido. Suas palavras
não tem o menor sentido, coerência com aquilo que ele manifesta. E o apóstolo Pedro, após glorificar a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando aos leitores que eles foram chamados por Deus para uma viva esperança de uma salvação que está garantida pelo poder de Deus, não está em suas mãos, está no poder de Deus. E por isso, então, esses que foram chamados, lembra, eleitos, regenerados, eles devem viver, como vimos semana passada, em santidade. Por que devem viver em santidade? Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Deus Santo. E vocês são chamados a viver em santidade. A partir do versículo 17, meus irmãos, nós vemos agora como essa vida de santidade deve ser desenvolvida. Deve haver, meus irmãos, coerência com o Evangelho de Cristo. Pois aqueles que possuem sua identidade em Cristo devem viver em conformidade com essa identidade. O contrário é uma evidência de falsa identidade. A verdadeira identidade cristã, lembre-se disso, a verdadeira identidade cristã requer coerência com o Evangelho. A verdadeira identidade cristã requer coerência com o Evangelho. Crianças, esse é o tema do sermão desta noite. A verdadeira identidade cristã requer coerência com o Evangelho. E nós veremos duas lições que nos mostram as implicações de uma vida coerente com o Evangelho, que ela deve produzir. O apóstolo Pedro, ele constantemente, nós vamos ver isso, ele exorta seus leitores a uma vida de coerência com o Evangelho. Uma vez que eles são forasteiros, uma vez que eles são peregrinos neste mundo, alvo da misericórdia, uma vez que são eleitos de Deus, então devem ser coerentes em seu proceder. A forma como pensam, a forma como agem, a forma como planejam, tudo isso deve estar em submissão ao Deus Santo, porque eles são chamados a viver em santidade. Então, uma vez que são chamados a viver em santidade, Pedro diz no versículo 17, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uma vez que vocês recorrem ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Pai, não façam disso, então, um mero jargão, mas tenham um comportamento em conformidade com a filiação que receberam. Vivam em temor, porque Deus é justo juiz. Pedro está chamando os seus leitores à coerência. Sejam coerentes. Qual é o imperativo aqui, irmãos? Ele está no versículo 17. Se você quiser grifar, você que gosta de grifar na sua Bíblia, marque. É o que norteia aqui o texto. Portai-vos. Portai-vos é a ideia de um comportamento adequado. Em outras palavras, Pedro exorta os seus leitores à coerência na forma de conduzir a vida. Uma outra possibilidade é conduza a sua vida. Conduza a sua vida com temor. Uma possibilidade de tradução aqui. Isso impacta toda e qualquer área. Entenda isso. Seja em casa, seja no trabalho, seja na vizinhança. O Evangelho deve impactar a vida de tal forma que o seu comportamento, independente do local onde você está, deve ser coerente com aquilo que você professa. É isso que Pedro está mostrando aos seus leitores. Invocar a Deus aqui como Pai é recorrer a Deus para seu auxílio. Recorrer a Deus para o seu auxílio em toda e qualquer circunstância, David. Os leitores de Pedro, David, eles estavam espalhados por diferentes cidades do Império Romano, as colônias romanas, lembra? As 5 cidades que são anunciadas lá no versículo 1, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E nessas cidades eles estão sofrendo uma forma de perseguição, uma forma de provação da fé.
Mas uma vez que buscam ao Senhor como Pai, então o comportamento deles deveria ser coerente com a profissão que eles fazem. E qual é a profissão? O Senhor é nosso Pai. Então, o comportamento deles como filhos de Deus deve ser coerente com essa profissão que eles fazem. E as razões pelas quais devem ter comportamento coerente são: Deus é o juiz. E Deus julga todos de forma igual, não faz acepção de pessoas. Julga cada um segundo sua obra, segundo o seu comportamento. Agora, entenda isso, porque inclusive você está num encontro com o Supremo Juiz, o Supremo Criador dos céus e da terra. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. E esse Supremo Criador dos céus e da terra, Ele julgará os homens, todos os homens. Portanto, aqueles que o chamam de Pai devem viver em conformidade com sua vontade. Qual vontade? A vontade revelada. É aquilo que Ele deixou para nós. Às vezes, presbítero Ezequiel, nós queremos descobrir qual é a vontade não revelada. Onde na Bíblia Deus mostra que nós devemos buscar a vontade não revelada? Em nenhum momento. Você deve buscar a vontade revelada de Deus. Você deve viver e direcionar sua vida em conformidade com aquilo que Deus mostra em sua palavra. Mas há uma outra razão aqui. Além de Deus ser o juiz, os versículos 18 e 19 mostram que não foi por dinheiro, mas pelo sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo, que vocês foram resgatados da vida de pecado. Ou seja, vocês não são escravos do pecado porque vocês foram comprados, não por dinheiro, mas pelo sangue de Cristo. Cristo pagou a dívida. Crianças, e Cristo pagou a dívida completa. Sabe quando o papai e a mamãe têm aquele carnezão para pagar? 12 vezes, 15 vezes. Cristo pagou tudo de forma completa. Não ficou nenhuma dívida para você pagar. Sangue precioso de Cristo. E por causa disso, então, agora devem se comportar segundo o quê? A nova vida que receberam. Se não são mais escravos do pecado, agora receberam nova vida, regenerados, para viver em conformidade com essa nova filiação, com esse novo modo de vida, estilo de viver. Não presos ao pecado, mas livres do pecado. E os versículos 20 e 21, nós temos uma terceira razão. A salvação anunciada agora foi recebida com fé. Portanto, uma vez que tendes fé no Cristo ressurreto, então a vida deve ser moldada segundo a fé e a esperança que você professa. Deus é o juiz. Você foi comprado pelo sangue de Cristo e você tem fé nele. Sua fé e esperança estão nele. Então sua vida deve ser moldada segundo a fé e esperança que você tem. Deus cumpre suas promessas. Vive em conformidade com esse Deus. E isso nos leva, meus irmãos, à primeira lição que nós podemos extrair aqui do texto. Verdadeira identidade cristã requer comportamento coerente com o Evangelho. Verdadeira identidade cristã requer comportamento coerente com o Evangelho. Conta-se que um soldado dos exércitos de Alexandre, famoso Alexandre o Grande, esse soldado ele fugiu de uma batalha, de uma guerra, e ele foi capturado pelo próprio exército de Alexandre. Como pode fugir assim? Fugiu com medo da batalha. E esse homem, ele é capturado e ele é levado então à presença de Alexandre. Então Alexandre olhou bem para aquele rapaz que estava amedrontado e perguntou: qual o seu nome? E o soldado lhe disse: Alexandre. Então o imperador olhou bem para ele e disse: mude de atitude ou mude de nome.
Verdadeira identidade cristã requer comportamento coerente com o Evangelho. E a exortação que Pedro faz aqui, ela atravessa os tempos e chega até a igreja do século 21 como um chamado, irmãos, uma convocação a uma vida coerente com o Evangelho. Prestem atenção nisso, crianças. Comportamento coerente com o Evangelho exige 3 coisas. Primeiro, temor a Deus. Portai-vos com temor. Conduza a sua vida em temor ao Senhor. Temor envolve reverência, temor envolve respeito, temor envolve honra. Mas não se engane, temor envolve medo também. Sabe aquela criança que sabe que não pode mexer na tomada e ela avança com a mãozinha para colocar o dedo na tomada e o pai do outro lado da sala olha e a criança congela. E ela volta. Essa criança, ela teme o pai. Temor é isso. Temor é exatamente isso. Como filho que sabe que se desobedecer à ordem do pai, será punido, será disciplinado, então, em temor, devemos desenvolver um comportamento coerente com o Evangelho. Isso é consciência de quem Deus é. Crianças, quem Deus é? Eloá, quem Deus é? Deus é supremo, Daniel. Deus vê todas as coisas. A palavra do Senhor diz para a gente, Eric, que se eu subo aos céus, lá Deus está. E se eu tento me esconder no mais profundo abismo, lá Deus está também. Ou seja, Deus nos vê a todo momento. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso, as nossas atitudes, nosso comportamento, ele deve ser um comportamento que tema ao Senhor. Nossas decisões, até, irmãos, com relação à educação dos nossos filhos, a forma de educar passa também pelo temor a Deus. No trabalho, aquilo que decidimos fazer passa pelo temor a Deus. A forma como lidamos com o nosso chefe, com os colegas de trabalho, com os familiares, a forma como o nosso casamento é desenvolvido, exige de nós comportamento em temor a Deus. Homens são chamados a amar suas esposas como Cristo amou a igreja, com um amor sacrificial. Esposas são chamadas a serem, sim, submissas ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Comportamento coerente com o Evangelho traz, por exemplo, nessa esfera do casamento, harmonia no lar, né, Marcos? Uma esposa, qual a dificuldade de uma esposa em ser submissa ao marido? Um marido que é capaz de morrer por ela. Traz harmonia. Comportamento coerente com o Evangelho, em temor a Deus. Mas há uma segunda exigência para o comportamento coerente com o Evangelho, e é abandono das antigas práticas. Alguns dizem que o meio, a sociedade, ela molda pessoas, cultura, mas Pedro está dizendo que uma vez que você foi alcançado por Cristo, as práticas pecaminosas herdadas de seus pais, elas devem ser abandonadas. Você tem condições plenas de abandonar as práticas pecaminosas que você herdou do seu pai. Então, o cristão coerente com o Evangelho, ele não traz aquela máxima: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, ele é moldado pelo Evangelho de Cristo e ele abandona as práticas antigas, porque ele tem condições pelo Espírito de fazer isso. Em Cristo somos livrados das cadeias do pecado para uma vida que agrada ao Senhor. Em Cristo temos condições de rejeitar a influência do mundo, de
dizer não à nossa inclinação para o pecado, de resistir a Satanás. Mas o abandono das antigas práticas deve ser buscado constantemente, meus irmãos. Pastor, me livrei daquele pecado, agora o céu me aguarda. Já viu gente assim? Não existe. Vida do cristão é luta constante contra o pecado. E quando você se livra de um, tem outro à porta e cabe a ti dominá-lo. Como disse certo pastor há muito tempo atrás, é como uma cebola que você tira uma camada e tem outra ali, tira outra camada e tem outra ali. E enquanto vivermos nessa terra, irmãos, vai ser luta contra o pecado. Mas o abandono das antigas práticas, ele deve ser então buscado constantemente. Teólogo puritano do século XVII, George Swinnock, ele disse certa vez: a alma reta é constante em sua profissão. A alma reta, ela é constante em sua profissão e não muda seu comportamento de acordo com as companhias. Você tem sido influenciado pelas companhias? Pelos amigos que não temem ao Senhor. No seu vocabulário, na sua forma de pensar, de decidir, de agir. Comportamento coerente com o Evangelho envolve não ser influenciado pelo meio. Você tem condições de abandonar aquelas antigas práticas que seus pais deixaram de herança para você, porque você foi livrado em Cristo. Terceiro é fé e esperança. Comportamento coerente com o Evangelho exige fé e esperança em Deus. Thomas Boston, teólogo puritano, presbiteriano, que viveu no século XVI, final do século XVI e começo do século XVII, ele disse certa vez assim: que os herdeiros do reino se comportem de maneira adequada ao seu caráter e dignidade, vivam como tendo a fé e a esperança deste glorioso reino, deixem sua conversação estar no céu, deixem as vossas almas se deleitarem na comunhão com Deus enquanto estais na terra, visto que procurais a vossa felicidade na comunhão com Ele no céu. Deixem sua fala e suas ações ter o sabor do céu, e no seu modo de vida pareça o país para o qual vocês estão indo. Ter fé e esperança em Deus é viver naquilo que na teologia nós chamamos de já e ainda não. Teodoro, é o já e ainda não, Yasmin. Ou seja, nós já pertencemos ao reino, Eloá, mas ainda não estamos nele de uma forma plena. Mas nós já somos, Ana, cidadãos do reino de Deus. Já vivemos tendo Cristo como governante supremo sobre nossa vida. E como que Cristo governa sobre nossa vida? Por meio da palavra. E é fé e esperança na palavra revelada, é fé e esperança naquilo que Ele deixou para nós, na certeza de que Deus cumpre suas promessas. Comportamento coerente com o Evangelho resulta em conduzir a vida de modo que Cristo seja visto em nós. É para esse fim que a exortação de Pedro nos leva. Cristo deve ser visto em nós. Crianças, prestem atenção nisso, crianças. Eu preciso que vocês prestem atenção. Isso que nós estamos falando aqui, Arthur, não é só para os adultos. Crianças, vocês também são chamadas a refletir Cristo Jesus. Nós, crianças, somos chamados a ter um comportamento coerente com o Evangelho. E comportamento coerente com o Evangelho, crianças, é um comportamento que imita a Cristo. Imitamos a Cristo, crianças, quando demonstramos temor a Deus. Imitamos a Cristo
Crianças, quando lutamos contra o pecado, e nós já estamos sendo preparados pelo papai e pela mamãe para lutar contra o pecado, então já podemos lutar e devemos lutar contra o pecado desde já. Nós imitamos a Cristo, crianças, quando colocamos nossa fé e nossa esperança no nosso Redentor. O apóstolo Pedro, ele alerta seus leitores quanto ao comportamento coerente. E veja, irmãos, que comportamento coerente, ele é algo visível aos de fora, serve de testemunho aos de fora. Mas também há uma outra coerência, a coerência nos relacionamentos. E esse é visível aos de dentro. A partir do versículo 22, nós encontramos outro imperativo. Primeiro, lembra que eu falei no último sermão? Que a partir de agora, do versículo 13, Pedro traz vários imperativos. Nós vamos ver isso até o final da carta. O segundo imperativo que nós encontramos nesse bloco que estamos vendo, está no versículo 22. E é amai-vos. Amai-vos. Se você gosta de grifar, grife essa palavra. Ela é importante. É a ordem. Amem. Amem uns aos outros. Mas veja que o apóstolo Pedro, ele constrói aqui o argumento. Versículo 22 diz, tendo purificado, e aqui a ideia de continuação, ação completa que tem seus efeitos. Então seria algo mais ou menos como, tendo purificado e continuando a purificar a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Verdade aqui é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Purificação da alma não significa que a alma é pura e o corpo ele é pecaminoso, então a alma está presa ao pecado. Isso é filosofia platônica. Não é nada disso que o Pedro está dizendo. Alma purificada mostra que a limpeza do pecado não é superficial, mas ela acontece na raiz, porque o homem foi afetado na raiz. O homem foi afetado em seu coração, mas a limpeza, a purificação, ela também acontece na raiz, no interior do homem. Entenda que não diz respeito só a comportamentos, mas aqui a gente entra em uma outra área. Envolve coração. Envolve coração. Alma purificada diz respeito a uma ação, então, que possui efeitos contínuos. Purificação está diretamente ligada à obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade absoluta, é a verdade do nosso Deus. Junto com a palavra de Deus, também vemos a ação do Espírito Santo. Você só reconhece a palavra de Deus se houver ação do Espírito Santo. Alguns manuscritos, meus irmãos, manuscritos do Novo Testamento, de 1 Pedro, eles vão colocar aqui obediência à verdade por meio da ação do Espírito. Isso não está errado, porque nós sabemos por meio de outros textos que regeneração, ela acontece com obediência à palavra por meio do Espírito. Quer ver um exemplo? João, capítulo 3. Jesus tem um encontro. Com quem que Jesus se encontra, crianças? Em João, no Evangelho de João. Com um homem chamado Nicodemos. Lembra? E nesse encontro com Nicodemos, Cristo diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Tá? Então, a regeneração que está no versículo 23, entenda isso, tá? Vocês devem amar uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível. Essa regeneração é a nova vida. E nova vida, ela é por meio da palavra, mas ela também é por meio do Espírito, porque sem a ação do Espírito e da palavra não há regeneração, não há nova vida. Então, o que Pedro apresenta aqui quando ele diz que fomos regenerados, esse regenerados aqui, ele é o fundamento do amor cristão. Regenerados é fundamento do amor cristão. Regenerados de semente incorruptível. Qual é a semente incorruptível? Semente incorruptível é a palavra de Deus.
Crianças, vocês lembram de uma parábola? Aurora, você se lembra daquela parábola onde um homem sai a lançar sementes? Lembra, Teodoro? E aí esse homem lança as sementes e essas sementes vão caindo pelo caminho. Theo, depois Jesus explica a parábola. E o que são as sementes? A palavra de Deus. Semente incorruptível, palavra de Deus, palavra que não se corrompe, palavra que é eterna, palavra que é soberana. Regeneração, então, é nova vida que recebemos por meio da palavra e ação do Espírito. Entenda isso, nova vida só acontece por meio da palavra e com a ação do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que nós somos chamados a pregar a palavra. Não é sair falando por aí, Jesus te ama. A mensagem do Evangelho que deve ser anunciada é: arrependam-se dos seus pecados e se dobrem a Cristo Jesus. Essa é a mensagem de evangelização. E é por meio dessa mensagem que o Espírito Santo escolheu para agir e trazer vida a corações que estão mortos. Ser luz é anunciar a palavra. Pedro, ele contrasta então aqui, veja aí no versículo 23, foste regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual eu vivi é permanente. Pedro, ele contrasta aqui agora, a partir do versículo 23, no 24 também, a regeneração pela palavra incorruptível, semente incorruptível, com a geração pela corruptível. O apóstolo, ele compara aqui a nova vida recebida por meio da palavra, mediante ao Espírito, com a geração natural, ou seja, com a geração humana, geração da vida, procriação humana, com aquilo que nossas irmãs aqui têm a bênção de ter, né? A geração, estão com filhos, né? Aí, que estão sendo gerados em seu ventre. Pedro, ele está comparando agora essa geração, por meio do Espírito, com essa geração humana, com a procriação humana. E aí o que Pedro faz? Crianças, prestem atenção nisso. Vejam que a Bíblia interpreta a Bíblia. Vejam que Novo Testamento está construído em cima ou fundamentado no Antigo Testamento. Pedro agora, crianças, ele cita um profeta. Vocês sabem qual profeta ele cita? Profeta Isaías. Sabe onde? Isaías, exatamente. Daniel, e ele cita Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 6 e 9. E ele cita Isaías para apresentar esse contraste. A geração humana, ela tem seu fim, como a erva. Apesar do momento de glória, a glória, ela é passageira. E essa semente corruptível, depois de germinada, ela secará. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Os versículos 6 a 9. Vamos ler juntos Isaías 40, de 6 a 9? Juntos, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. 9 também. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue tua voz fortemente. Levanta, não tema, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Pedro, ele utiliza essa passagem agora para mostrar o contraste. A vida que é gerada pela semente incorruptível,
que é a palavra de Deus, essa permanecerá. Porque a palavra de Deus permanece. Pedro, ele cita Isaías 40, chamando os ouvintes aqui, irmãos, para ter esperança. É isso. Lembra que eu disse na liturgia que a partir de Isaías 40 começa um chamado à esperança? O povo é levado a olhar para frente. Consolai, consolai-vos. O povo é chamado a ter esperança em Deus, porque o perdão será dado. Agora, o apóstolo Pedro, ele chama os seus ouvintes à esperança no Senhor, por meio de Isaías 40. E lembre-se que Isaías 40 vem depois do anúncio ao rei Ezequias, rei de Judá, sobre a condenação que viria sobre eles pela Babilônia. A Babilônia se levantaria contra o reino de Judá e levaria todos os tesouros da casa. Haveria o cativeiro babilônico. Capítulo 40 de Isaías, meus irmãos, traz essa mensagem de esperança que encoraja os leitores, mesmo diante da sentença contra Judá. Confiar no Senhor, pois sua palavra é eterna, ela não muda, ela é infalível. O homem passa, Israel passou. Mas a palavra de Deus, ela permanece, cumpre exatamente como Deus havia prometido. Justamente em Isaías 40, meus irmãos, nós vemos a promessa de restauração do povo, pois o cativeiro não seria o fim. Contudo, além da promessa de restauração ou libertação do povo, há também uma promessa de libertação que é muito maior do que o cativeiro babilônico. Os versículos anteriores aos lidos por nós agora, os versículos de 3 a 5 de Isaías 40 dizem assim, preste atenção, veja se você se lembra disso. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai o ermo, vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Deus cumpre suas promessas. E a palavra do Senhor, que é infalível, que é inerrante, que é suficiente, essa palavra ela é a palavra em que os leitores de Pedro poderiam descansar. Descansar na certeza de que Deus cumpre suas promessas e que a palavra não falha, porque a glória do Senhor já havia sido manifestada a eles. Cristo Jesus veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi anunciado pela voz que clama no deserto, exatamente como Deus havia dito. E essa mensagem que permanece, ela foi proclamada, como Pedro diz aqui no versículo 25, ela foi anunciada, evangelizada aos leitores de Pedro, homens e mulheres que estavam espalhados pelas 5 cidades romanas, chamados a viver amor fraternal. Por quê? Porque eles foram regenerados, receberam nova vida por meio de uma palavra que é infalível, uma semente infalível, incorruptível. Isso nos leva aqui à segunda e última lição. Verdadeira identidade cristã requer relacionamentos coerentes com o Evangelho. Primeira lição foi, verdadeira identidade cristã requer comportamentos coerentes com o Evangelho. Agora, relacionamentos coerentes com o Evangelho. Relacionamentos coerentes com o Evangelho são desenvolvidos em amor fraternal, irmãos. Nova vida significa nova filiação. Uma vez regenerados, então passamos a pertencer a uma família cujo pai é Deus. Nem todos, prestem atenção nisso, nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. O próprio Cristo chama alguns dos fariseus de filhos de Satanás. Vocês são filhos de Satanás porque vocês mentem igual a ele. Cuidado com a mentira, mesmo a pequenininha.
O próprio Cristo chama alguns dos fariseus, então, de filhos de Satanás, mas aqueles que receberam nova vida pela palavra e o Espírito, eles desfrutam de um novo status. Status que os coloca dentro de uma família onde recebem muitos irmãos e irmãs, pai e mães, filhos e filhas. Por isso desenvolvem seus relacionamentos em amor fraternal, o amor entre irmãos, porque eles pertencem agora à família da fé. Relacionamentos coerentes, irmãos, com o Evangelho, exigem, além do amor fraternal, um amor de escolha. Não é amar a quem pode te dar algo em troca, mas é escolher amar. Isso envolve dispor tempo, paciência, atenção. Envolve se importar com o próximo, não por afinidade. O irmão ali tem 3 filhos como eu tenho, então as famílias se encaixam. Não é por afinidade. Nós somos um povo que é unido não por afinidade, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Então, a coerência, o relacionamento construído coerente com o Evangelho, ele exige então um amor de escolha, onde eu me inclino a amar o meu irmão, simplesmente pelo fato dele ser meu irmão, dele pertencer à mesma família que eu. Assim nós podemos afirmar que relacionamentos coerentes com o Evangelho, eles tipificam o amor demonstrado por Cristo e a igreja, amor sacrificial. Nice. Cristo morreu por nós quando nós podíamos então obedecer à lei dele. É isso que sua Bíblia diz? Se diz isso, joga fora. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não podia dar nada em troca, mas ele escolheu amar. Relacionamentos coerentes com o Evangelho, eles resultam em unidade. Preste atenção nisso. Resultam em unidade. Cristo, em sua oração registrada por João momentos antes da crucificação, oração conhecida como oração sacerdotal, capítulo 17, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja serve como testemunho, irmãos. Relacionamentos coerentes com o Evangelho, eles também podem ser contemplados. E agora eu estou falando de visual. Nós vemos esse relacionamento coerente com o Evangelho. Sabe onde? Nessa mesa. Nessa mesa, nós temos a demonstração visível de uma graça invisível. Uma graça essa manifestada, uma graça essa que manifesta o amor de Deus pela sua igreja. Nós somos unidos a Cristo. Por meio dessa mesa, nós partilhamos não só da união com Cristo por meio dessa mesa, mas nós também partilhamos da união uns com os outros. É nesse momento, que é o momento de comunhão do culto. O único momento onde a gente tem a comunhão no culto de forma horizontal. Culto, ele é dirigido para Deus, mas na mesa nós temos nossa união com Cristo, mas também manifestada nossa união entre nós, povo de Cristo, comprado pelo sangue de Cristo, numa demonstração de amor uns para com os outros. Verdadeira identidade cristã, ela requer comportamentos e relacionamentos coerentes com o Evangelho. Tome cuidado, pois o contrário da coerência é uma vida que não faz sentido. Uma vida que se parece como aquele quebra-cabeça que nós falamos aqui. A imagem não bate, é estranha. Palavra e Espírito nos moldam de forma que o nosso viver seja coerente com a palavra que professamos. Pode ser que você não esteja vivendo realmente sua identidade cristã. Então, meu irmão, está na hora de arrependimento. Está na hora de confissão a Deus.
Está na hora de clamar a Deus que Ele mude suas disposições, que Ele te fortaleça para um viver que manifeste a verdadeira identidade cristã. Chamado do Senhor a uma vida de coerência com o Evangelho, ele é urgente, irmãos. E a mesa que está diante de nós nesta noite, ela mostra essa urgência. Ela nos chama ao arrependimento e nos fortalece para um viver de verdadeira identidade cristã. Uma identidade que reflete Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça.